Exatamente, né? O povo brasileiro que está atendendo aos apelos das doações às vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. Porém, claro, algumas estradas estão interrompidas, existe toda a dificuldade logística na região. Vamos receber agora o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logísticas lá no Rio Grande do Sul, o Sérgio Mário Gabardo, que vai conversar conosco para atualizar. Sérgio, desde o início mais agudo lá da chuva mais efetiva para cá, houve alguma transformação mais positiva ou realmente o saldo aí é um estrago muito grande que demorar meses até anos para ver uma reversão dessa situação? Prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Em primeiro lugar, bom dia, mas é muito difícil nesse momento dizer bom dia. A gente, por força do hábito, a gente fala isso. O problema hoje não é simplesmente só no transporte. Ele atingiu principalmente várias regiões que nunca houve esse alagamento. Então, nós somos um estado tipicamente agrícola, aonde que as lavouras ficaram embaixo d'água e aonde que muitas empresas perderam tudo. A nossa empresa continua embaixo d'água, por exemplo, tem várias empresas ligadas ao Setservice estão embaixo d'água. Então fica muito difícil essa reconstrução se ela existir, porque o que a gente percebe que há muito na televisão, aparece muitas coisas para ajudar, mas na verdade não chega até o bolso do transportador, do agricultor. Só promessa tem bastante, sabe? Mas nesse momento o transportador pediu ao governo que ajudasse no deslocamento de mercadoria, desse donativo, e não estão vendo nada, estão trabalhando agora já faz 15 dias, assim, tirando dinheiro do bolso. Isso não dá para aceitar, porque eu penso que o governo, no mínimo, deveria chegar e dizer assim, bom, as empresas que estão colaborando, que estão trazendo comida para o Rio Grande do Sul, que estão fazendo algo, no momento já devia chegar e dizer, espera aí, como é que nós vamos fazer? Isso a gente vê bastante propaganda, bastante promessa, mas com certeza a gente já viveu uma pandemia há poucos dias, a que houve no Taquari, né, no Alto Taquari, e também a gente não viu nada, ninguém olha para a gente. E o transportador, nesse momento, ele é essencial, porque todas as pandemias, toda a situação, todas as catástrofes, né, nós trabalhamos na pandemia que houve lá, que houve nessa catástrofe que teve há poucos dias no Vale do Taquari, e estamos trabalhando. Mas a nossa força está chegando ao fim. E eu entendo que o pior ainda está para vir. Sérgio, quais estão sendo as medidas, né, dessas empresas de logísticas que vocês tiveram que tomar quando vocês souberam, né, dessa tragédia das enchentes, vendo a chuva, né, de forma bastante intensa, sabendo também dos bloqueios das estradas? Como o setor de logística tem avaliado tudo isso e se já é possível quantificar todos os impactos e, como você disse, ainda que devem estar sendo contabilizados, né, porque vocês também vão precisar se reorganizar, se reconstruir para conseguir levar toda essa atividade adiante? Bem, isso atualmente está impossível de nós entender o que está acontecendo, porque, por exemplo, a nossa empresa está ainda embaixo d'água e as empresas, elas não são feitas de bens, da perda dos bens, não são aquelas que o bem ainda mantém, mas do nosso colaborador. Como está a situação? Como está a situação dos colaboradores que trabalham no transporte? A nossa empresa continua embaixo d'água, que nunca houve um alagamento. E hoje está embaixo d'água. Então, todas as oficinas, almoxarifado, tudo está lá embaixo d'água. Então, como é que a gente vai avaliar? E os nossos colaboradores, eles vão retornar? Como é que vai ser reconstruir a casa deles?
Nós temos que pensar nas pessoas. As empresas, bom, se uma quebra ou não quebra, de repente vai surgir outra, vai embora. Mas essas pessoas que perderam tudo, e só há promessas. Promessas, as promessas, eu sempre digo assim, eu acho que eu não tenho que depender de precisar do governo, mas o governo não pode atrapalhar. Nesse momento, o governo deveria olhar porque o transporte é essencial hoje na vida de todos. E se o governo não olhar realmente para o transporte, eu não sei, vai ser um colapso que nós vamos viver como outros países já estão vivendo sem as catástrofes. Né? Os Estados Unidos tem 700 mil cargas no chão porque não tem transporte. Como é que nós vamos conviver sem as pessoas? As pessoas perderam tudo. Como é que eu vou reconstruir a família, a empresa? Se a empresa é feita de pessoas, se os nossos colaboradores perderam tudo. E não é os nossos, meus, mas das empresas. Essas lojas, essas empresas aí pequenas, mini mercado, isso, aquilo que existia, não existe mais. As pessoas pensam que existe, mas não existe mais. Sem dúvida. Sérgio, só para a gente entender também, né? Você está colocando toda essa dificuldade, a expectativa do que virá, um programa especial para o setor, algo que possa ajudar, como o senhor disse, né? O empresário, para que ele possa ajudar seu colaborador, porque há essa interligação imediata, né? Como o senhor falou, a situação do senhor, os caminhões ainda debaixo d'água, como vai operar? Mas então, quer dizer, a logística, até para quem quer ajudar, né? A gente falava que nossa equipe demorou 15 horas para chegar em Porto Alegre, saindo aqui de São Paulo. Então, de fato, hoje, essa ligação, o atendimento das pessoas, até quem quer ajudar, tem toda essa dificuldade para conseguir chegar nesses pontos. Nós temos, inclusive, aeroportos que estão fechados, Salgado Filho. Então, eu queria que o senhor fizesse um retrato dessa dificuldade hoje também, até para quem quer ajudar e não consegue chegar aí na região sul. E como, só para complementar a pergunta do Matos, Sérgio, como vocês têm feito o monitoramento das próprias condições das estradas, né? Se é em tempo real, para saber de que forma e por onde seguir viagem? Bem, nós temos que saber um pouquinho dividir a situação. Hoje tem os órgãos oficiais que dizem como está a estrada, né, certo? E por onde a gente pode ir. Só que nós temos que pensar uma coisa assim, os caminhões rodoviários não são caminhões urbanos, pelo tamanho dele, para as pessoas que vêm de fora trazer donativos ou alguma carga que poderia vir para o nosso estado. Eles são caminhões rodoviários que normalmente ou eles descarregam em grandes depósitos ou descarrega dentro dos pátios de transportadora e que lá ele é feito com caminhões menores. Então, digamos assim, como pode ser feito se os colaboradores não estão cuidando, estão em abrigo, eles não têm como se locomover. É lógico que o transportador, ele aprende sempre, ele reage, ele tem criatividade de descobrir caminhos, de motoristas mais especiais, de ir até algum destino, que seriam esses abrigos, esses lugares que estão recebendo donativos, né? Nós estamos conseguindo driblar, ou seja, chegar até o destino de alguma maneira, mas há uma dificuldade muito grande, como vocês falaram, 15 horas, né? Nós, com o caminhão, demoramos talvez 30, 40 horas, mas nós estamos preocupados com as pessoas que precisam da gente. E se nós temos essa situação, nós temos que dar um jeito, ou com um caminhão pequeno, ou baldeando a carga, ou qualquer coisa assim, para nós chegar, porque as pessoas estão com fome, as pessoas estão com frio, tá? Enquanto se fala que já tem, que sobra, não tem. Hoje não há uma logística, o donativo, ou seja, os pontos de abrigo fazem o possível e o impossível com pessoas que não têm nada a ver, ou seja, voluntárias, né? Pessoas que perderam a casa. Então, digamos, fica difícil, porque não há uma organização desses donativos, porque o governo não está preparado para uma catástrofe, e nós não podemos julgar que é o governo. Mas nós não esperávamos essa catástrofe. Vocês falaram antes, alguém avisou, eu moro em Canoas. Ninguém avisou nada.
Eu, quando acordei de manhã, nossa empresa ela estava embaixo d'água, embora que ela pertença a Porto Alegre, mas é divisa Canoas com Porto Alegre. Mas ninguém avisou, ninguém sabia, ninguém falou nada. Havia assim, olha, talvez vai chover bastante e tal, isso que aquilo. Mas o chover bastante não ao nível de alagar um aeroporto que nunca alagou, um SEASA que nunca alagou. Ou seja, você sai do 4º distrito, você vai para o centro hoje de barco. Né? Então, nós devemos prever essas catástrofes aí e avisar mais as pessoas. Se eu soubesse uma coisa disso, eu não ia deixar meus caminhões, eu não ia deixar as ferramentas, eu ia tirar tudo de dentro da empresa porque eu saberia que haveria uma catástrofe. Né? Mas a maioria perdeu tudo por causa que não imaginava. Um shopping que está aqui ao lado da minha casa em Canoas está alagado, o Carrefour está alagado. Várias lojas, assim, as lojas de automóveis em Porto Alegre, se fala que 60%, 70% das concessionárias de automóveis estão embaixo d'água. Concessionárias de caminhões estão embaixo d'água. Extremamente delicada. Sérgio Mário Gabardo, que coordena o Sindicato de Transporte de Cargas e Logística do Rio Grande do Sul, dando justamente aí a dimensão para toda a nossa audiência do problema e como tentar reverter uma situação complicadíssima. Sérgio, claro que nós vamos manter o contato aí, toda a solidariedade também naquilo que pudermos ajudar. Evidentemente, estamos aqui de prontidão para ouvi-lo outras vezes, talvez aí com notícias melhores, mas muito obrigado hoje pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan. A gente gostaria de falar outras coisas nesse momento, né? Mas, ao mesmo tempo, nesse momento, a gente vê que o povo está tentando sair disso. Várias montadoras, através de suas concessionárias, principalmente de caminhões que são ligados a nós, também querendo, de alguma maneira, colaborar. Outras empresas a nível nacional também colaborando, né, certo? Então a gente vê que nós vamos sobreviver e nós temos que aprender que tudo depende do eu, né? Então isso é difícil, mas quando a gente vê essa mão brasileira estendida a gente, nós nos tornamos fortes e nos tornamos com coragem. Então, um bom dia para todos. Muito bom dia para o senhor também.